Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus queridos. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar e tem ignorado cada semana a mais, tá bom? Cada semana a gente bate recorde de ignoração. Eu já tentei falar essa palavra antes e não consegui. Mas cada semana a gente é mais ignorado que a outra, tá bom? A gente bate sempre recordes aqui de ignoração, tá bom? E, falando em recorde, já vamos logo falar aqui sobre o nosso tema, você já leu aí, né? E a frase que inicia nosso tema hoje é aquela assim, ó. 15 minutos de fama, business, os meus já duram anos, vamos, liguem pro Guinness. Então, essa música que cita o Guinness Book, nada mais justo que eu começar aqui esse podcast citando essa música do Raul Seixas, que ficou muito famosa na voz do Emicida, tá bom? Raul Seixas escreveu essa música em 1987, então foi 2 anos antes dele vir a falecer, e justamente ele tava falando aí que tava respondendo uma crítica, né, da Sônia Abrão. Sônia Abrão falou que o Raul Seixas tava lá no começo da carreira, né? Falou que ele tava com 15 minutos de fama só. E aí ele respondeu, em 1987, já tinha gravado vários discos, ele falou assim, e aí ele foi dar uma alfinetada, né, na Sônia Abrão, falou assim, 15 minutos de fama, business, os meus já duram anos, vamos, liguem pro Guinness. Aí, infelizmente, em 89, a cachaça, infelizmente, danificou o corpo do nosso querido Raul Seixas e ele veio a falecer, mas isso é assunto para outro podcast. Inclusive, acho que eu vou fazer curiosidade sobre o Raul Seixas. E aí eu vou trazer coisas de verdade sobre o Raul Seixas. Mas, enfim, hoje o tema aqui é Guinness Book, ou Records, né? Mas antes tem aquele quadro que os ouvintes adoram, né? É mais ou menos 25% da audiência, que é o Thiago Ferreira. Ele fala que adora aqui minhas indicações de filme, porque ele é casado, e aí ele quer assistir com a senhora dele um filme, e aí ele liga o Netflix e fica 4 horas ele selecionando e não escolhe nada, né? Então, quando eu dou dica aqui, ele já vai na certeza, entendeu? Então, para você também, ouvinte, começa aqui as indicações do Dom, tá bom? Dom não sou eu, Dom é a abreviação de Diário de um Open Mic, tá bom? É uma sigla. Então, vamos lá para nossas indicações. Eu trouxe aqui três indicações. Dessa vez eu coloquei uma da Amazon, porque na outra vez eu coloquei só Netflix, e aí o Jeff Bezos me ligou, me xingando, falando, que porra é essa que você tá fazendo propaganda só pra Amazon aí, e pra mim aqui nada, eu perdi 4 bilhões só de você não ter feito uma propaganda da Amazon. Eu falei, desculpa aí, Jeffinho, e na próxima vai ter um seu. Então, olha, Jeff, estou cumprindo a minha palavra, espero que você cumpra a sua e reserve aí 2 assentos para eu e minha senhora dar um rolê no espaço, tá bom? Então vamos lá, vamos começar logo aqui a minha indicação dessa semana. Então o primeiro filme, mais um filme do Kevin Hart, hein? Mais um filme do Kevin Hart, eu já comentei aqui quando eu indiquei outro filme dele, né? Que quando tem um comediante de stand-up num filme, mesmo que seja um filme americano e que o cara tenha bilhões de dólares e provavelmente eu nunca vou conhecer, é como se fosse um camarada meu, entendeu? Então, eu gosto de ver, quando eu reconheço não, né? Quando eu reconheço sim, porque esse dia eu vi um do Pete, qual é o nome dele? Pete Armstrong, não, puta, eu não vou lembrar, mas é um cara que tem no Comédia com Legenda, um vídeo dele que o moleque é novão, e eu vi um filme com ele e foi a mesma sensação, é como se fosse meu brother, entendeu? Quando eu vejo um comediante stand-up, o Kevin Hart é o cara mais famoso do planeta, não interessa, pra mim é como se fosse meu brother, então eu gosto de ver filme com um comediante, e esse tem, além do Kevin Hart, tem também a Tiffany Haddish, que é uma comediante stand-up muito boa, e o filme chama Night School, ou Escola Noturna, e na tradução para português eu confesso que eu não vi, porque eles não traduziram na capa, e eu assisti como Night School, mas é alguma coisa com... Cara, não vou lembrar. Com supletivo, será que tem? Não sei, mas basicamente é um filme que fala sobre supletivo, né? Então se você é jovem e tá me escutando aí, eu sugiro que você assista, né? É bom você assistir, porque já estimula você largar a escola, parar de ficar perdendo tempo indo pra escola, tá bom? E depois você faz supletivo, e aí tudo aquilo que você... Vamos dizer aqui, ó, você tá na 7ª série, falta 8ª, acho que agora tem 9º, aí 1º, 2º e 3º, falta 5 anos.
Esses 5 anos você pode vagabundar à vontade, depois você faz em 6 meses e pega o diploma igual aos seus amigos. Aí você fala pra eles, quem é o burro agora? Tá bom? Então é basicamente isso a história do filme, então eu recomendo aí pra quem é jovem. É um filme muito legal e é isso, tá bom? Então você vai conseguir tudo o que você quer se você largar a escola e ficar vagabundando e depois fazer 6 meses de supletivo, tá bom? Eu dei uma resumida bem boa, hein? Isso aqui não tem nem um pouco de spoiler. Só tem um spoiler que é supletivo, mas o nome do filme já é Night School, que é escola noturna, que lá nos Estados Unidos só adulto que estuda à noite. Não é igual aqui, que as crianças têm que ir pra estudar à noite pra começar a trabalhar com 14 anos. Agora teve até um pouco de... Ah, pra falar nisso, fazer aqui já o primeiro parênteses, cara. Amanhã, eu falei de criança começar a trabalhar, eu comecei a trabalhar com 14 anos. E amanhã, dia 4 de agosto, fazem 19. É isso? Foi 2003? É isso mesmo, 19? Não, 19. Peraí, daqui 2 anos faz 20, não é 18, não é isso? É 18, desculpa aí. Então daqui amanhã eu completo 18 anos do meu primeiro registro em carteira. Então, se em vez de arrumar um emprego eu tivesse engravidado uma menina, na verdade teria que ser 9 meses antes, né? Então, se eu tivesse engravidado uma menina no Natal de 2002, quando eu tinha 13 anos, amanhã, que é quando eu tô fazendo 18 anos de trabalho, o meu filho ia alcançar a maioridade. É bastante se nessa frase, né? Mas, enfim, amanhã, parabéns pra mim, amanhã eu completo 18 anos de carteira assinada. E aí, de acordo com a nova legislação previdenciária do Brasil, mais 45 anos e eu posso me aposentar com o INSS. Isso se eu não conseguir largar tudo, largar minha carteira de trabalho, botar fogo nela e virar comediante antes, né? Para isso eu preciso de vocês, me segue no Instagram, Diogo Andrade, tá bom? Então essa é a primeira indicação de filme, teve um parênteses bem grande aqui, mas vamos para a segunda. A segunda é sim do meu amigo Jeff Bezos, então esse aqui tá na Amazon Prime, eu tenho quase certeza, eu devia ter olhado antes, mas eu tenho quase certeza que é Amazon Prime, hein? A outra vez também tinha quase certeza e era Netflix todos, mas hoje eu tenho muita quase certeza. E esse filme chama Yesterday, que é ontem. Eu não sei também como traduzir, se traduziram como ontem, porque a gente tem mania de traduzir o filme e colocar uma frase, né? O nome do filme é Yesterday, que é ontem. Daí a gente traduz e coloca ontem, nos embalos de sábado à noite. Não sei porque a gente tem essa mania de fazer. Mas essa na verdade eu acho que tem que manter Yesterday, porque Yesterday é uma música dos Beatles. E esse filme, esse aqui eu vou dar um pouco de spoiler, mas vale a pena assistir, porque esse é aquele tipo de filme que a premissa já é legal. Porque a premissa é assim, na Inglaterra, e aí acontece um apagão no mundo inteiro, e o mundo inteiro fica sem energia, sem luz de carro, fica tudo escuro, apaga o mundo inteiro e fica 12 segundos. Nesses 12 segundos de apagão, um indiano ele é atropelado por um ônibus. Então aí, ó, se você é fã do Murilo Couto, e se você é o Murilo Couto, você já vai gostar dessa parte. Que é um indiano sendo atropelado por um ônibus. Aliás, um indiano ciclista. Eu esqueci de falar esse detalhe, que é bem importante. Não fazia sentido eu citar um Murilo Couto aqui, só sendo um indiano atropelado por um ônibus. Mas é um indiano ciclista, tá com a sua bike na Inglaterra, e aí no que fica escuro vem um busão e atropela ele, né? E aí, já vale a pena você assistir só dessa primeira informação, né? Porque não tem como ser ruim. Um filme que começa com um indiano sendo atropelado por um ônibus em sua bicicleta, não tem como ser ruim. Mas o que acontece é o seguinte, esse cara ele é cantor, né? Aí ele acorda e os amigos dele falam, ele tava com o violão nas costas e quebra tudo o violão dele. Aí os caras falam assim, toca uma música aí. Quer dizer, uma mina amiga dele, eu sou muito ruim, né, de contar a história, mas a amiga dele dá um violão pra ele no hospital. Aí ela entrega o violão e fala assim, toca uma música. Aí ele toca Yesterday, dos Beatles. E aí quando ele termina, as pessoas tá quase chorando e fala assim, mano, você escreveu essa música em uma noite? Aí ele fala assim, não escrevi essa música não foi eu que escrevi, pô, essa música é Yesterday, é dos Beatles. E aí eles falam, de quem? Aí ele, dos Beatles. Aí a pessoa fala assim, quem é Beatles? Aí ele, mano, os Beatles?
Paul McCartney, John Lennon, Yoko Ono, Eminem, não sei quem é, Ringo Starr. E aí as pessoas falam, não, nunca ouvi falar. E aí ele pensa que eles estão zoando, né? E aí ele fala, mano, tá bem, deixa pra lá, né? Aí chega em casa, ele fica encafifado e aí ele procura no Google. E não existe mais os Beatles, entendeu? No que deu apagão, acontecia alguma falha na Matrix e apagaram os Beatles da história. Menos da cabeça dele, porque ele tava sendo atropelado por ônibus. E aí começa a desenrolar isso. E aí, eu não vou fazer spoiler, mas essa é a premissa. Os Beatles, e eu não entendi muito bem também. Porque aí depois você até me explica, se você entender. Porque os Beatles não funciona mais. Não funciona, não existe mais. E algumas coisas aleatórias também não existe. Porque não existe Coca. Ele pede uma Coca, a mulher fala, hã? Aí ele vai ver no Google e coloca Coca-Cola. Não existe Coca-Cola. Não existe cigarro. Ele fala, nossa, pena que eu parei de fumar, queria um cigarro agora. Aí o cara fala, queria o quê? Aí ele, um cigarro. Aí ele procura, não existe cigarro também. Não existe Beatles, Coca e cigarro. Não sei. Será que é... Não sei o que quiseram dizer com essa combinação. Acho que é essas três coisas que não existem. E aí desenrola o filme inteiro nisso aí. E eu fiquei pensando nesse filme. O seguinte. Que esse cara... eu vou dar só mais um spoiler aqui. Não sei se eu dou esse não. Mas eu vou dar sim. Se você não quiser, você pula 20 segundos aí pra pular esse spoiler. Mas esse cara, ele é cantor, ele canta bem. E aí ele lembra as músicas dos Beatles. E aí ele grava e fica famosão, porque as músicas dos Beatles é boa. Mesmo hoje é boa as músicas deles, né? Eu não sou muito fã, mas as músicas é boa. E aí, se bem que depois do filme até que eu fiquei fã. Enfim, aí ele fica famosaço com as músicas dos Beatles. E eu fiquei pensando, se acontecesse isso comigo, se eu estivesse andando agora eu tô numa de andar de patins, que eu assisti Cidade de Gelo, e aí eu vi os ladrão patinando, e eu falei, eu quero patinar igual eles, só que eles patinam no gelo, porque eles moram na Rússia, como é o nome? São Petersburgo, eu acho. Eles moram na Rússia, onde tem gelo. Em Cajamar não tem gelo, tá frio, mas não tem gelo. Aí eu tive que comprar um patins de roda. Aí eu tô andando de patins agora. Minha bike não tá mais aqui, mas se eu for atropelado por um ônibus e o mundo tiver um apagão e um comediante muito pica deixar de existir, eu não vou poder fazer as piadas dele no lugar dele, entendeu? Vamos supor, um cara fudido, sei lá, qualquer um cara fudido, não existe mais. Eu não tenho a piada dos caras na cabeça, entendeu? Eu não ia conseguir fazer. E ainda, talvez, eu tenha um set inteiro, aliás, 2 sets inteiros eu acho que eu tenho na cabeça, que é um do Patrick Maia, que é o que ele estraga a mágica do Maurício Dollens. Eu assisto muito esse vídeo, então eu sei de cor praticamente. E o também que ele roubou uma bicicleta, eu também gosto muito, é do Patrick. São 2 sets que quando eu tô... direto eu assisto, eu não enjoo de assistir esse set, eu não sei porquê, eu gosto muito. E aí esse eu sei de cor, mas na minha boca não ia ficar bom. Então não ia adiantar, sem falar que esse set não mudou a vida do Patrick. Não ia mudar a minha também. Então pra mim, esse dom ia ser uma maldição, porque eu ia ter a possibilidade de fazer tudo que se o Patrick não existe mais, eu ia poder fazer o que ele faz. Só que eu não ia lembrar, porque não ia dar pra me procurar e repetir, porque não existe mais. Só tem o que tá na minha cabeça. E eu falei do Patrick, que é um brasileiro que eu gosto, mas se fosse um cara fudido gringo, Bill Burr, por exemplo, se o Bill Burr não existe mais, eu ia tentar fazer um set que ele tem, que ele foi encontrar uma mina lá no Harlem, lá em Manhattan, e a mina era uma mina negra, né? E provavelmente, se eu tentasse fazer o set dele, eu lembro o set, mas não tão bem. Mas se eu fosse tentar fazer, provavelmente eu ia ser preso, ou cancelado, ou espancado, porque eu não tenho a tarimba que o Bill Burr tem. Porque o Bill Burr, ele beira, nesse set eu gosto muito, porque ele beira o crime e o cancelamento. Se bem que cancelado no Brasil ele seria com certeza. Tem essa também, o povo lá, se eu mesmo que eu lembrasse e fizesse igual, aqui no Brasil não ia funcionar igual, porque o público aqui não tá tão acostumado. Então já ia me fuder aí, né? Mas mesmo lá, se eu falasse inglês, não ia dar certo, porque ele fica beirando uma entonaçãozinha assim, vira racismo e vira processo. Então essa coisa é muito boa. Então pra mim, só queria falar aí que pra mim seria um fardo, porque eu não sou bom, né?
Agora, chega de autodepreciação, vamos seguir aqui nossa lista de indicação, que já tá com quantos minutos? 15 minutos, meu Deus do céu. Esse aqui eu vou ser rápido, hein? Ixi, pior que esse vai demorar, hein? Porque esse aqui, ó, é um documentário do Netflix que chama Fungos Fantásticos. É um documentário sobre fungo. Aí você fala, nossa, documentário sobre fungo? E sim, é bom você assistir porque você vai até... Às vezes você tá tentando se livrar de uma frieira, você assiste, você ganha até uma afeição com a frieira e quem sabe você vira amigo da sua frieira. Você descobre que, na verdade, frieira... Nem sei se frieira é fungo. Eles não falam de frieira lá. Eu que tô fazendo essa ligação aqui agora. Mas... Você pode, às vezes você tá tentando se livrar de uma freira e não consegue, então você assiste e aí você faz amizade com o fungo. Mas nessa série é muito legal, tem umas imagens e tal, e eles explicam um monte de coisa sobre fungos e como é fungo e tem outra parada. Cogumelo, né? Cogumelo é um fungo. E aí eles estão falando que não é nem bicho nem nada. E aí, nessa série, tem uma teoria, e é isso que eu queria trazer aqui. Eu achei muito legal essa teoria, e eu trouxe aqui, eu melhorei, tá bom? Incrementei essa teoria e trouxe para vocês. E eu vou convidar vocês aqui a me acompanhar numa viagem pelo tempo, que é o seguinte. Imagina que a gente entrou numa máquina do tempo e voltou 2 milhões de anos para trás. E aí a gente tá numa savana na África e a gente vê o que aconteceu 2 milhões atrás. Um macaco comeu um cogumelo e ficou chapado. Porque cogumelo, até hoje, as pessoas comem cogumelo porque ele causa, dá brisa, né? Ele causa um efeito chamado sinestesia, que é quando você mistura os sentidos. Então a pessoa começa a sentir gosto de cor, começa a olhar, ver cor de música e começa a sentir cheiro de barulho, por exemplo. Mistura os sentidos da pessoa. E esse macaco, ele comeu um cogumelo e falou, mano, isso aqui é muito bom. E aí ele foi lá e deu pro parceiro dele. Aí ele comeu e também achou muito bom aquele bagulho, aquela sensação. E eles começaram viralizou na tribo deles e começaram a ficar chapados os macacos. Começaram a comer cogumelo e eles procuravam e comia cogumelo e vivia a vida deles, mas começou a comer cogumelo. E de tanto todo mundo como eu posso dizer? Toda a tribo desses macacos. Agora a gente tá lá ainda vendo os macacos se divertindo, a gente deu uma provadinha também no cogumelo pra ver qual é a sensação, é muito gostosa e tal, e aí a gente agora avançou alguns anos, e esses macacos morreram, mas os filhos deles aprenderam a comer cogumelo, e aí os filhos dos filhos também, foi passando, e agora a gente volta pra 2 milhões de anos depois, né, e o que acontece? Esse efeito sinestésico, ele começou lá atrás, né, 2 milhões de anos atrás, acho que eu voltei muito cedo da viagem, mas há 2 milhões de anos atrás, começou a modificar o cérebro desse macaco, porque essas ligações sinestésicas, elas faziam eles fazer uma ligação neural, os neurônios faziam um caminho que não era para fazer, não era natural. Foi o cogumelo que fez. Hoje, a brisa é isso que faz ainda. O cogumelo que você come hoje, você vai ter uma brisa porque seu cérebro vai funcionar de um jeito que não era para funcionar se não fosse o cogumelo. Ele altera as suas ligações neurais. Só que quando foi passando de filho para filho, para bisneto e blá, foi alterando o cérebro. E aí, 2 milhões de anos depois, os descendentes desse macaco que a gente viu comer o primeiro cogumelo lá, eles têm um cérebro 3 vezes maior do que o parente mais próximo, que seria um chimpanzé. Então, esse macaco tem um cérebro 3 vezes maior e, nesse exato momento, tem um exemplar falando e outro exemplar ouvindo. E sim, sou eu e você. Então, é assim que começou a evolução humana, é assim que a gente deixou de ser macaco. Não foi de uma hora para outra. Foi várias gerações e foi indo evoluindo ao longo de 2 milhões de anos. E aí, hoje, a gente tá aqui graças a um cogumelo. E aí, você fala assim, não, eu não acredito nisso, não acredito em evolução. E agora que a sua cabeça vai explodir, meu amigo. Porque sabe o nome do primeiro macaco que comeu o cogumelo? Eva. Pois é. O nome dela era Eva, ela comeu e deu pro parceiro dela, que era o Adão. E por isso que a gente foi evoluindo
E não é que os nossos antepassados comia irmã. Não, tinha um monte. Tinha um monte de... Não era só eles dois. É que eles dois foram os primeiros que comeram do fruto do conhecimento, que na verdade é um cogumelo. E para sustentar a minha teoria, porque tem gente que acha que é maçã, né? A gente aprende que é maçã. Inclusive, queria fazer um parênteses, que eu li o livro da Malala um tempo atrás, e aí eu pensei isso, que ela diversas vezes ela fala que o Alcorão tá em árabe, e a maioria dos muçulmanos, na real, nunca nem leram o Alcorão, porque tá em árabe e eles nem falam árabe. E aí, o que eles sabem da religião foi ensinado por pastores, que dizem que lê. E aí esse pastor até lê, mas os fiéis não lê. E eu pensei assim, como é que pode? E aí eu percebi que é igual aqui. A maioria das pessoas nunca leram a Bíblia. Elas vão pra igreja, ouvem um cara falando do livro, mas elas nem sabem o que tá escrito. E aí, a maçã é um ponto desses, porque eu sei que esse aqui não é sobre religião, eu tô acabando já esse parênteses aqui. Porque eu vou ler aqui, ó, Gênesis, capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz o seguinte, ó. Então o Senhor Deus fez nascer no solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimentos. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e do conhecimento, do bem e do mal. Então, o que ele está falando aqui? Não está falando que é de maçã, está falando que tinha uma árvore do conhecimento. Alguém inventou que é de maçã e você acreditou. Mas olha, eu quero frisar nisso aqui, ó. Árvores agradáveis aos olhos. Um cogumelo é agradável ao olho? Você olha um cogumelo, eu vou pôr a foto. Um cogumelo e uma maçã. O que é mais agradável ao olho para comer? A maçã, é óbvio. E aí, Deus fez a árvore feia, que era para não comer. Mas o macaco curioso foi lá e comeu. E aí, 2 milhões de anos depois, a gente tá aqui, tá bom? E o que eu quero falar aqui, 2 insights. O primeiro, a gente devia começar a dar cogumelo para cachorro. Porque daqui 2 milhões de anos, os cachorros vai estar com a cabeça igual a nossa. E aí, a gente vai conseguir ter uma conversa profunda com o nosso cachorro. Já pensou? Você tem um cachorro, e aí o seu cachorro é seu melhor amigo. E ele entende exatamente o que você fala, porque ele tem um cérebro 3 vezes maior. Aí, só que também, se a gente parar de comer cogumelo também, o cachorro vai passar nós. Porque ele já é mais inteligente hoje. É mais forte, né? A gente ficou preguiçoso. Então é bom a gente também... Então aí, ó, segundo insight. A gente também é bom a gente voltar a comer cogumelo. E aí daqui 2 milhões de anos, o ser humano vai ter um cérebro 3 vezes maior que o nosso. E aí todos os seres humanos vão ter um cérebro gigante, 3 vezes maior que o meu. E a cabeça vai ser 3 vezes maior que a minha e vai ser a cabeça... Todo mundo vai ter a cabeça igual a do Everton Pereira, que é o dono do Brasenburger, o melhor hambúrguer de Francisco Morato e região. Tá aqui, ó. Se você é de Morato, dá uma conferida se ele já voltou. Ele tinha dado um pause porque a mina dele fez bariátrica. E aí tem que fazer regime. E aí ele não quer ficar fazendo... É muita mancada, né? Ele fica fazendo hambúrguer sem a mina dele poder comer, porque ela tá em recuperação, e aí ele fica aquele puta cheiro de hambúrguer gostoso, mas dá uma ligada, às vezes já voltou, dá uma... Segue ele no Instagram e pergunta se já voltou e pede que você não vai se arrepender, tá bom? Que transição sutil pro merchan, hein? Quase que você não percebeu, mas enfim, vamos voltar aqui agora, vamos finalmente começar as curiosidades. Eu vou tentar ir mais rápido, porque já tá em 24 minutos, e eu nem cheguei nas curiosidades ainda, hein? Então vamos lá. Eu fui aqui mais uma vez buscar informações em sites europeus, tá bom? Então já dá um joinha aí, você tá vendo no YouTube, porque deu trabalho, tá bom? Eu tive que buscar em site gringo, mais uma vez foi em site português, a tradução foi bem mais fácil por isso, né? Mas é isso, então aqui eu trouxe um monte de recorde. Eu tentei buscar recorde português, porque ficou famoso lá, mas aqui não, entendeu? Então aqui é tudo recorde quebrado por Manuéis e Joaquins, tá bom? Então bora lá. Antes eu queria só fazer um insight não, só um comentário, né? Que o recorde, ele é como eu posso dizer? Todo recorde do Guinness Book é um sinal de idiotice humana, entendeu? Todo recorde, qualquer recorde, o mais importante ao mais retardado, que é o que eu vou trazer aqui, mas todos eles é um sinal da idiotice humana. Então, se um dia
eu estiver andando, estiver caminhando aqui, ó, e um ET como é o nome? Que fizeram igual o Antônio Vilas Boas, quando ele abduzir. Então, se um ET me abduzir e falar assim, olha, eu quero saber mais sobre a humanidade, eu vou falar para ele, amigo, você só precisa ler um livro e vou dar o Guinness Book, que esse livro vai dar a devida dimensão de como o ser humano é idiota. Então, em um livro só, ele vai ler, vai manobrar a nave dele e vai zarpar para nunca mais voltar, porque realmente o Guinness Book é um livro. Se a Bíblia ou o Alcorão é o livro mais sagrado, o Guinness Book é o livro mais idiota do planeta, porque ele reúne gente se mostrando para ser mais que os outros, fazendo coisa idiota que ninguém nem quis fazer, e é isso que nós vamos ver aqui agora, tá bom? E dando o sinal claro de idiotice, o primeiro recorde que nós trazemos aqui hoje é o maior omelete do mundo, tá bom? Então, em 2017, lá em Portugal, fizeram um omeletão com 145 mil ovos, tá bom? Tinha 10 metros de diâmetro e 6,5 toneladas o omelete. E eu sei o que você está pensando, mas não era o café da manhã do Leonardo Vidoni, tá bom? Fazia tempo que eu não citava o Léo aqui, né? Mas é isso, fizeram um omeletão com 100... tô falando, pra quê? Pra quê? Me fala. Por isso. Agora você já tá me concordando comigo, né? Mas enfim, é isso. 145 mil ovos. Mano, é ovo, hein? É ovo. Olha, isso dá... Mano, 145 mil ovos, eu acho que deve dar pra um mês pra mina do Belo comer. Deve dar pra alimentar ela um mês, com certeza. 145 mil, com certeza. As galinhas lá acho que foi de Lisboa. As galinhas lá devem estar até hoje usando... Foi em 2017. Até hoje as galinhas estão passando hipoglós. Porque haja cu, hein? 145 mil ovos só pra... Olha, é muito idiotice, tá bom? Aí o segundo recorde aqui que eu trouxe é o seguinte, ó. O maior número de aviões de papel jogados de uma vez só. Mano, como é que pode? Quem que pensa nessas idiotices, mano? É muita idiotice. Aí, esse aqui juntaram 13 mil pessoas, cada um fez um aviãozinho, e aí jogaram e bateram o recorde. Só que se juntasse 100 pessoas, já ia ser recorde. Porque ninguém se importa com uma coisa dessa, cara. Mano, ó, até o final do episódio, eu vou pensar em algum recorde que eu vou bater. Então, até o final desse episódio aqui, eu vou pensar num recorde e vou tentar bater esse recorde aí. Porque é igual esse aqui, é só você achar uma coisa que ninguém fez, uma coisa bem idiota que ninguém fez, e aí você faz. E aí você bate o recorde, porque se fosse 100... Mano, olha. Então, essa foi a segunda. Agora, a terceira curiosidade é o seguinte. O maior tempo tocando bateria. O português Carlos Santos ficou tocando bateria por 133 horas. Meu amigo, isso dá 5 dias e meio. Eu fiz a conta, confia em mim. 5 dias e meio tocando bateria. E aí eu queria fazer uma observação que é o seguinte. Quem realmente é o guerreiro dessa história é o vizinho do Carlos Santos. Porque ficar 5 dias aguentando seu vizinho tocando bateria, isso sim merece um recorde. Então quem devia ir pro Guinness era o vizinho do Carlos Santos, tá bom? Seria a pessoa mais paciente do mundo. A pessoa que aguentou sem dar um tiro na cabeça desse retardado tocando bateria por 5 dias. Esse cara pra mim é um herói, tá bom? E aí esse cara, eu fiquei curioso, porque quando eu vi que ele ficou 5 dias, eu falei, mano, mas como é que ele ficou? Ele comia, ele cagava, será que ele ficou na privada? É isso que eu imaginei. E aí eu fui tentar pesquisar pra saber desses detalhes, né? Onde é que ele cagava e tal. E aí eu descobri, na verdade, outros detalhes. Então, esse recorde aqui, ele é idiota, mas ele tem uma causa nobre. Então, aqui vai ter um momento nobre nesse programa, porque eu vou contar a história por trás. Então, o Carlos Santos, eu até queria pedir desculpa aqui por ter zoado você, tá bom? Porque ele tinha um motivo muito nobre, porque ele fez um filho numa mina. Quer dizer, ele fez um filho numa mina, parece meio... Eu não sei se é machista, mas é meio escroto, né? Ele teve um filho com a mina, e a mina mudou pra França e levou o filho dele, e ele não via mais o filho dele. E aí ele entrou na justiça pra tentar ver o filho.
E a justiça europeia é tão ruim quanto a nossa, pelo jeito, porque demorou muito e ele queria chamar atenção. Então, o jeito dele chamar atenção foi ele entrar pro Guinness pra tentar bater algum recorde, pra gerar mídia, e aí sim ele conseguir resolver o BO dele. Então, Carlos, eu espero que você esteja aí com o seu moleque, tá bom? Espero que ele goste de bateria, porque também, às vezes, o moleque não queria, né? Tem que ver. Às vezes, o moleque ficava na casa do pai a cada 15 dias, era 2 dias direto o pai batendo bateria. O moleque falou, não, mãe, eu não quero, vamos mudar pra França, esquece esse cara, esquece. Às vezes foi isso, não sei. Tá bom, então é isso. Então essa é a terceira curiosidade aqui, terceiro recorde, né? E vamos lá, vamos pro quarto. O quarto recorde, agora tá indo rápido mesmo, hein? O quarto, só tem mais 2. Vamos lá, rapidinho. O quarto é o aplauso mais barulhento. Mano, em 2009, mediram os decibéis de um aplauso no show de um cara chamado Tony Carreira, e teve 111 decibéis o aplauso do cara. E aí, eu queria falar pro Tony Carreira não, que no meu próximo show eu vou levar um decibelímetro e não vai bater esse recorde aí, porque, vou falar, quando eu faço show, a galera vai à loucura, tá bom? As 3 pessoas que vai no meu show, bate palma, que é um barulho, cara. Parece o Carlos Santos tocando bateria, tá bom? E aí eu só queria fazer o seguinte, agora eu falei que eu ia levar um decibelímetro pra quebrar o recorde desse cara, mas quão egocêntrico tem que ser um artista pra ser o primeiro a fazer isso? Entendeu? O cara tava no show e falou assim, ou ele ou alguém próximo, e falou assim, mano, eu nunca vi alguém bater palma tão forte como seus fãs. E aí levou um decibelímetro, e aí provavelmente ele deve ter falado pros fãs, a praça cheia, e falou assim, ó, vocês são os que bate palma mais alto, eu trouxe aqui um aparelho, vamos bater mais alto ainda pra bater um recorde. Aí nem foi natural, então, Tony Carreira, isso é muito tonto. Tá bom, vamos pra próxima curiosidade, que é a quinta curiosidade aqui, que é o quinto recorde, e esse aqui é outra redenção, né? Então, nem só de zoeiragem vive esse podcast. Então aqui chegou a hora de elevar o astral com recorde feliz, uma boa notícia, que o quinto recorde também de Portugal não, esse não é de Portugal não, acho que é um americano. Mas enfim, é o bebê mais prematuro do mundo a sobreviver, né? Tem esse detalhe, porque se for o mais prematuro mesmo, se você acha que aborto é crime, né? Se você acha que se você é contra o aborto, né? Que acha que assim que o espermatozoide penetra o óvulo já é ser humano, aí o bebê mais prematuro, ele morreu, aliás, morre todo dia, né? No dia seguinte, aí com a pílula do dia seguinte. Mas enfim, voltando ao assunto aqui, é sério, né? Eu falei que ia ser alto astral e tô falando besteira. Mas enfim, o recorde é que o bebê mais prematuro do mundo que sobreviveu, né? Ele nasceu com 340 gramas, nasceu com menos que uma lata de cerveja e tinha 21 semanas. E a notícia boa é que agora ele acabou de completar 1 ano de vida. E quando ele nasceu, o médico deu 0% de chance dele sobreviver e ele falou, 0%, meu amigo, você deve estar me tirando. E aí hoje o menininho, eu não sei o nome dele, devia ter pegado, mas parabéns, menininho, eu vou chamar ele de Bebê Brahma, porque ele pesa igual uma latinha. Então, Bebê Brahma, parabéns pelo seu aniversário, tá bom? Espero que você supere muito mais anos e seja uma pessoa maravilhosa, tá bom? Esse aqui foi o nosso momento alto astral, beleza? Então, bora aqui, ó, para a sexta e última curiosidade, que é o seguinte: a música mais curta do mundo. A música mais curta do mundo. Eu queria falar assim, que a mais curta já deram pra esse cara aí. Mas se for a pior do mundo, eu tenho algumas aqui de minha autoria que eu queria cadastrar aí no Guinness Book. Vou tentar ganhar um recorde aí com a pior música do mundo. Mas enfim, essa aqui não é qualquer música pequena, porque se fosse assim, todo episódio meu tem uma música pequena aqui que tem 15 segundos, cabe no Stories. Podia ser o recorde, mas essa aqui é a música, a menor música. Inclusive, em Portugal, a gente não fala a mais pequena, né? A gente fala que é errado, tem que falar a menor, não pode falar a mais pequena. Mas em Portugal, que é onde inventaram o português, eles falam
a mais pequena. Eu tava vendo sites e tava escrito a mais pequena não sei o que lá, a mais grande não sei o que lá. Eles falam mais pequena e mais grande, e eles que inventaram o português. Aí agora nós, que não é brasileiro, a gente não fala brasileiro, a gente fala português. Por quê? Porque é de Portugal. E aí nós quer mudar os bagulho e fala que tá errado. Então toda vez que alguém falar assim, toda vez que você estiver falando, e aí você fala assim, eu não sei o que, é mais pequena. A pessoa fala assim, é menor. Aí você fala assim, cala sua boca, retardado, que eu tô falando português original de Portugal, tá bom? Não precisa ser grosso também, desculpa aí, também excedi aqui. Vamos voltar ao recorde, né? Que essa aqui é a menor música a menor música do mundo a entrar na Billboard, que é a lista de 100 músicas mais tocadas nos Estados Unidos. Então é a música de um japonês que ficou famosa quando um canadense repostou, tá bom? Então ela ficou famosa nos Estados Unidos, é de um japonês e foi postada por um canadense. Isso aí é o benefício da globalização. Então se você ainda não largou a sua escola para fazer supletivo, o seu professor perguntar lá, qual é o benefício da globalização? Você fala, a música Pineapple Pen, de um japonês. E aqui eu percebi como eu sou alienado, porque essa música é de 2016, ela em 2016 tinha 300 milhões de views, ela tava no top 100 da Billboard, e eu nunca tinha ouvido falar dessa merda na minha vida. E eu percebi, eu fiquei orgulhoso de mim, porque é 2016. 2016 são 5 anos aí, 5 anos que eu tô alienado, que consegui não ouvir essa merda, tá bom? Chama Pineapple, até que não é ruim não a música, mas a música tem 45 segundos e chama Pineapple Pen, que é, a música só tem 3 palavras, que é pen, que é caneta, é apple, que é maçã, e pineapple, que é abacaxi, que nem é outra palavra, não é nem pra contar outra, porque é junção de pen com apple, que na verdade é pine, né? Mas ele fala pineapple pen, e aí ele fica cantando isso, pen, pineapple pen, é isso. Então essa é a 6ª e última. Então bora pra nossa revisão musicada, vamos aqui bater um recorde fazendo a menor música do mundo. Antes da revisão, só queria agradecer mais uma vez o nosso querido Thiago Ferreira, da Vai de La Comedy, tá bom? Da La Comedy, né? O nome da marca é La Comedy, mas no Instagram tá Vai de La Comedy, então segue lá, a melhor marca de roupa do interior de São Paulo, tá bom? Também queria agradecer meu amigo Cuito Barber, que além de fazer um excelente trabalho cortando e fazendo a barba, ele também elogia, que eu fui lá cortar o cabelo e eu levei uma foto, falei, eu quero esse corte aqui, ó, e era um corte de um cara. Aí ele falou assim, eu falei, não sei se dá pra fazer porque meu cabelo é meio duro. Aí ele falou assim, não, né, nem que é duro o seu cabelo, é porque tem muito. E aí com 32 anos, até eu queria falar aí, chupa Thiago Ferreira, que eu tenho muito cabelo. É que também, não é nem que eu tenho muito, né, eu tenho a mesma quantidade, só que o meu se concentrou daqui pra trás. Então tem essa testa gigante, e aí se tivesse espalhado até onde devia começar a minha testa, talvez eu tivesse um cabelo por centímetro normal, mas agora, como tá tudo concentrado atrás, acaba que fica muito volume, tá bom? Então, Cuito Barber, meu amigo, barbeiro aqui de Cajamar, o melhor barbeiro de Cajamar e região, então marca um horário lá com Cuito Barber e você não vai se arrepender, tá bom? Então nossa revisão musicada, não desliga ainda, porque hoje tem mais coisa depois da revisão musicada, hein? Tem surpresa pra você aqui, hein? Que eu vou tentar cadastrar um recorde, tá bom? Eu já pensei no que eu vou fazer, vou buscar o telefone do Guinness Book Brasil e vou tentar cadastrar um recorde aqui até o final desse episódio, tá bom? Então, a nossa revisão musicada, só pra não ficar no final, ficou mais ou menos assim, ó. Eu falo esperando que alguém me escute e hoje esmiuçamos... Ó, vou tentar de novo, hein? Toda vez eu tenho que tentar umas 3 vezes. Vamos lá. Eu falo esperando que alguém me escute, hoje esmiuçamos o tal do Guinness Book, 10 metros de diâmetro, 10 metros de diâmetro, tinha um omelete com Nossa, tá, isso aqui tá difícil, hein? Isso aqui eu escrevi, mas tem tanta sílaba que... Vamos tentar de novo. Essa é a última, se não conseguir vai ficar desse jeito mesmo. Eu falo esperando que alguém me escute, hoje esmiuçamos o tal do Guinness Book, 10 metros de diâmetro, tinha o omelete com a idiotice humana, nenhum animal compete. Meu Deus, pra que eu coloquei tanta frase tanta sílaba numa frase, meu Jesus.
Tá bom? Então, bora lá. Agora tem a surpresa. Tô fingindo que Tô fazendo igual programa ao vivo, né? Que finge que é surpresa. Mas eu já tô com o telefone aqui e a caixa de som, que é pra conseguir ouvir. E eu vou ligar, mas o número eu não peguei mesmo. Deixa eu pegar aqui o número. Guinness Book. Você sabia que tem Guinness Book no Brasil? Guinness Book Brasil. Contato. Alguém já procurou, hein? Com certeza alguém já teria procurado isso. Ah, tá aqui o telefone. Vamos ligar lá pro Guinness Book pra eu tentar homologar um recorde que eu pensei. E eu tenho certeza que ninguém bateu esse recorde. Então vai ser a minha chance. Já pensou? Você vê ao vivo eu batendo um recorde aqui, vai ser realmente muito emocionante. Então vamos tentar. Opa, tá chamando, hein? Tá chamando. Tomara que atenda. Eu tenho uma sorte. Seu recado, você só será tarifado após o final. Só foi eu falar que tenho sorte. Tentar de novo. Esse aqui. Eu ia falar que eu tenho a sorte que eu ligo 10 horas pros escritórios e sempre me atende. Escritório do Guinness Book, boa tarde. Boa tarde? Boa tarde. Ué, vocês não ficam no Brasil? Não ficamos no Alasca. Ah, então é por isso, aí ainda é de tarde. Sim. Ah, e aí como o número é do Brasil, você já sabe que é do Brasil e vocês falam português? Eu falo português, exatamente. A gente redireciona aqui para quem fala português. Se fosse da Espanha, eu redirecionaria para quem fala espanhol. Ah, tá. Isso é do Brasil mesmo, né? Seu português é muito bom. Sou da periferia de São Paulo. Ah, tá. Legal, cara. Boa noite, eu nem me apresentei ainda. Aqui é boa noite porque aqui no Brasil já é 9h30, né? Até tava preocupado de não... Não, aqui ainda é 2h30 da tarde. Ah, então maravilha. Então você tá aí no meio do expediente. Eu liguei porque eu queria ver qual é o processo para eu homologar um recorde. Eu tava vendo aqui alguns recordes aqui. E eu queria... Eu acho que eu tenho um recorde já, né? E eu queria fazer o processo para eu entrar no livro dos... pro Guinness, né? Pro livro dos recordes. Sim. E aí, o meu recorde é assim. Eu tenho quase certeza que eu tenho o podcast com mais episódio e com menos ouvintes. Menos ouvido. Isso. É que assim, o menos ouvido, eu acho que já deve ter alguns que é menos ouvido do que eu. Mas, geralmente as pessoas desistem, entendeu? Quando a pessoa grava 50 e ninguém ouve, a pessoa desiste, a pessoa vai tentar fazer outra coisa da vida. Mas não, a gente valoriza esse tipo de gente que sabe, persiste no fracasso, sabe? A empresa ou você é pessoal isso? Não, a empresa mesmo. Você vê que tem um monte de recorde merda por aí, né? Eu tava falando disso mesmo. Que bom que você... Eu achei que até você não podia falar essas coisas. Recorde do cara jogar tantas 1000 bolinhas em menos de 1 minuto. Pô, isso. Então, foi por isso que eu imaginei. Eu falei, eu acho que... Eu vi aqui um que o maior omelete do mundo. Por exemplo. O maior omelete do mundo. Falei, cara, mas pra quê? Tem 145 mil ovos, você acredita? Você deve ter... Eu não sei se também você lê todos, né? Não dá pra você ler todos, tem muito. Depende do setor. Setor de comida não é comigo. Setor de podcasts é mais comigo mesmo. Então eu liguei pro cara certo, cara. Não é transferir. Então eu queria ver como é que faz pra homologar, pra gente... Porque eu acho que... Eu tenho 82 episódios no Spotify, mais 16 no SoundCloud, que são diferentes, que eu perdi porque tinha que pagar. Mesmo nisso, né? Sim, daqui 2 programas faz 100. E a média de ouvinte, assim, é coisa de dar risada. Eu acho que não vou nem comentar aqui no ar pra não ficar com vergonha. Mas é muito pouco. Eu tenho certeza. Eu te mando aí os prints, o que precisar, você vai ver. Uhum. Não, então, você precisa escrever uma carta de próprio punho, com punho mesmo, não pode utilizar a mão, porque aqui a gente tem a carta de próprio punho. Certo. E também anexar na carta, você manda pra gente pelo correio a carta. Mas... Na carta de imprimir os prints, que nem você disse,
e tenham menos ouvintes possível, tem que imprimir os prints, tudo, e mandar no envelope bonitinho, certinho. Dentro de mais ou menos 180 dias a gente retorna se você é o detentor do recorde ou não. Ah, tá. O print eu posso só imprimir, eu não preciso desenhar de próprio punho não, né? Não, o print pode ser impresso mesmo, porque senão se você desenha fica fácil de alterar, né? Ah, faz sentido. Não. Faz sentido. Então tá bom, eu vou levantar aqui porque eu tenho certeza, não deve ter outro. Beleza, com tanto episódio assim, não. Aqui é a primeira ligação que eu vejo mesmo desse tipo de categoria. E aí, deixa eu perguntar, mas eu mando por correio pro Alasca? Sim, é endereçado pro Alasca. Ah, tá. E o correio entrega rápido aí? Porque você falou de 180 dias? Acho que 180 dias é pra chegar aí, né? Você coloca Rua 3. Rua 3, CEP 000001. Certo. E a Rua Alasca. 3... Rua 3, Alasca. Número 1 mesmo. Bairro Alasca. É só Alasca aqui, não é bairro. É só Alasca. Ah, imaginei. Aí não deve ter muita coisa, só... Tá bom. Então, e tá frio aí? Aqui tá frio lascado. Se o carteiro não morrer de frio, a carta chega rápido sim. Correio funciona nessa moda, beleza? Ah, fechou. Não, maravilha então. Graças a Deus, pelo correio. Fechou então, eu vou fazer essa carta. Aí eu vou só ver direitinho como é que eu vou conseguir escrever com punho, mas eu vou dar um jeito. A parte mais difícil eu já fiz, que foi realmente o trabalho, né, de fazer 100. Isso. E é 100 episódio grande ainda, né? Se fosse curtinho, ainda podia. Mas beleza, então, eu vou mandar tudo aí e aí eu fico aguardando a resposta. Ok, fico no aguardo então. Muito obrigado, viu? Amigão. Valeu, tchau. Satisfação. Bom trabalho. Obrigado. Valeu. Então é isso. Agora, deixa eu desligar aqui, né? Então é isso, agora é só esperar. Vocês estão ouvindo um podcast campeão, tá bom? Mas se você não quer ouvir só podcast campeão, na verdade também são campeões esses aqui, né? Eu tô querendo, olha eu desmerecendo meus amigos, mas a gente tá numa rede de podcast no interior. Então se você gosta, me ouviu até aqui, você vai gostar também, ó. Tem um podcast do meu amigo André Otávio, tá bom? Chama André Otávio Podcast. Deixa eu desligar aqui que tá com música. Pronto. Então, meu amigo André Otávio tem um podcast lá na segunda e na quinta. Então, é muito legal. Ele traz uns pontos de vista bem irreverente, tá bom? Assim como o meu amigo também, Daniel Reis, também tem um podcast chamado 365 Dias com Daniel, tá bom? Onde também ele traz vários pontos de vista interessantes sobre vários temas variados, é muito legal. E é um podcast diário, tá bom? Só que é poucos minutinhos, é diário, mas é poucos minutos, 10 minutinhos no máximo, é tipo um áudio de WhatsApp. Imagina, eu sempre falo, né, que é um áudio de WhatsApp de um amigo chapado. Imagina que seu amigo é um macaco que comeu um cogumelo e consegue falar. Então esse é o podcast do Daniel Reis, 365 Dias com Daniel. E também tem um podcast do meu amigo dono da La Comedy, que é o Diálogo de um Cara Só, onde ele entrevista, cada semana ele entrevista uma pessoa diferente. Inclusive essa semana ele não entrevistou ninguém, ele postou um sozinho, mas aí você... Não, tô brincando, você vai também ouvir, mas eu não recomendo, eu recomendo que você escute o que ele entrevista, tá bom? E aí, mas... não falei isso não, tá bom? Mas semana que vem ele vai entrevistar um piloto de avião. Na verdade ele já entrevistou, mas ele vai postar nessa sexta-feira uma entrevista com um piloto de avião. Então tem muita coisa interessante que um piloto de avião pode falar, né? E lá você vai conseguir ouvir. E então é isso. Então muito obrigado por ter ouvido até aqui. Até a semana que vem e tchau.